Olá, meus amigos, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. Hoje, o tópico de nossa aula vai ser sobre o agente da voz passiva. Faremos vários exercícios para que você aprenda a análise sintática correta desse termo. E aguardo você em nosso vídeo para que você consiga acertar as questões que nós vamos fazer para você. Nós nos encontramos na nossa aula de hoje. Um grande abraço. Vamos dar início ao nosso questionário de hoje. O tópico da nossa aula, do nosso encontro, vai ser sobre agente da voz passiva. Vamos ler juntos algumas informações para testar o seu conhecimento sobre esse tópico tão importante dentro da análise sintática. Certas orações podem ocorrer na voz passiva. Estão sujeitas a essa possibilidade as orações cujo verbo tem um sujeito agente e um objeto indireto, que seria o paciente. Nesse tipo de oração, quando o sujeito é o executor da ação verbal, dizemos que a frase está na voz ativa. Sabendo disso tudo, você vai concordar com essa afirmação acima? Sim ou não? Essa afirmação está correta ou errada? Pense um pouco e vamos discutir juntos. E essa afirmação está errada, muito errada. Há uma situação aqui que nós precisamos discutir. O que foi falado anteriormente e o que estava realmente errado era essa proposta do objeto. O objeto não pode ser o objeto indireto. Teria que ser? Não. Deve ser o objeto direto, pessoal. Vamos ler novamente, então. Certas orações podem ocorrer na voz passiva? Sim, podem. Estão sujeitas a essas possibilidades as orações cujo verbo tem um sujeito agente e um objeto direto, que seria o complemento verbal não preposicionado. Agora, o que nós podemos dizer? Nesse tipo de oração, quando o sujeito, conforme você vê aqui na tela, a polícia é o executor da ação verbal de capturar o bandido, o caso é de voz ativa. Por quê? A voz ativa, o sujeito é o autor da ação verbal que está ali, constando no predicado. No caso aqui do nosso slide, nós estamos vendo a polícia capturou. Então, a polícia é a autora da captura. E o bandido é o alvo, a coisa, aquilo que foi capturado. Por isso é que nós chamamos de complemento verbal. O complemento verbal, ele sempre é o paciente que recebe a ação do verbo. Tudo bem? Vamos continuar com as nossas propostas para vocês. Espero que você tenha acertado. Mas podemos transmitir essa mesma informação passando o objeto direto, escute bem isso, que na voz ativa funciona como paciente da ação, para a posição de sujeito. Olha, vamos trocar, vamos colocar os bandidos como sujeito da oração. E você já está vendo que o sujeito ali é paciente. O que eu fiz? Coloquei a polícia lá no fim da oração como agente da voz passiva. E aqui eu ainda tenho uma informação. Esse caso aqui apresentado, nós temos uma voz passiva analítica. Então, vamos chegar a uma conclusão. Na voz passiva, o sujeito não está fazendo ação, mas o sujeito continua conjugando normalmente, concordando com o predicado. E você simplesmente trocou. Agora, você acha que essa informação que você acabou de receber está correta? Pense um pouquinho e vamos discutir. Está certíssimo. É essa a informação correta sobre o caso que você está aqui recebendo comigo. Você está vendo uma situação de voz passiva. E sim, voz passiva analítica. Por que isso, analítica? Você deve estar se perguntando. Ali em verde é uma estrutura dentro do predicado que nós temos em língua portuguesa sobre voz passiva, que leva esse nome por causa dessa estrutura. No caso, você tem um verbo de ligação mais um outro verbo no particípio passado.
Para se ter voz passiva analítica, é preciso termos essa construção. Aqui no caso, você está vendo foram capturados. Com certeza foram porque concorda com o sujeito bandidos. É isso. Lembrou-se disso? Em um próximo vídeo nós vamos trabalhar com mais aprofundamento sobre até versão das vozes. Nós vamos fazer isso para vocês. Vamos continuar aqui. Hoje nós estamos dando foco no agente da voz passiva. Leia comigo. Observe que o termo pela polícia não pode ser visto como objeto direto, nem como objeto indireto e nem como adjunta adverbial. Pois ele não exerce papel nem de paciente, nem de destinatário e nem de indicador de circunstância de uma ação verbal. Você deve se lembrar nos vídeos anteriores, pessoal, que nós já tínhamos discutido sobre o objeto, que é o alvo, não é? O advérbio, no caso o adjunto adverbial, que seria a circunstância para a ação verbal. Aqui, hoje, o agente da voz passiva não indica nada disso. Na verdade, ele indica o executor da ação verbal nas orações passivas. Por isso é que nós damos o nome para ele de agente da voz passiva. O agente da voz passiva é um termo que na voz passiva analítica pratica a ação expressa pelo verbo. E é um termo obrigatoriamente regido pela preposição por e raras vezes pela preposição de. Você lembra disso? Então não se esqueça, ele é quem pratica a ação verbal. Aqui no caso, você está lendo, foram capturados pela polícia. A polícia é a autora da captura desses bandidos. Vejamos mais dois modelos exemplares. A animação da praça é atravessada agora pelo grito, veja a preposição, pelo grito das mães aflitas. Pelo grito das mães aflitas é o agente da passiva que nos mostra quem é o autor dessa ação na voz passiva. E um outro modelo, a lua estava cercada de um halo cor de leite. Veja a preposição de, raras vezes ela aparece, mas aqui nós achamos um exemplo para você. De um halo cor de leite é o autor aqui da ideia de cercar a lua. Veja isso. Tudo bem? Entendeu? Agora é a nossa vez. Vamos trabalhar juntos. Você sabe como fazer o exercício? Então é fácil. Você lerá a questão e me dirá. Se o número 1 é adjunto adverbial, você marca ali. Se o 2 é agente da passiva, você também vai dizer número 2. É muito fácil, ok? Basta seguir o código, ler e me dizer, será que é 1 ou será que é o 2? Vamos começar? Ele estudava por prazer, nunca por obrigação. Eu dou para você alguns segundos. E você disse que é? Isso, adjunto adverbial. Por quê? Eu estudo em qual circunstância? Por prazer. É uma circunstância para o verbo estudar. Não é autor de ação nenhuma. O presidente foi eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. Decida agora e me diga qual seria a resposta. E você disse? Agente da passiva. Isso. Por quê? Porque esses 50 milhões são os autores da eleição. Digamos assim, eles elegeram o presidente. E o transporte foi feito pela rodovia Presidente Dutra. Pense um pouco. 1 ou 2? E a resposta seria número 1. É um adjunto adverbial de lugar, porque é ali que eles levaram, não é? Muito bem, as mercadorias, algo aqui, né? E vamos mais um caso. Os brinquedos para o orfanato foram comprados pelos voluntários. Decida-se, 1 ou 2? E a resposta certa é o número 2. É isso, pessoal. E vamos aqui terminar o nosso vídeo de hoje. Nós nos encontraremos depois. Um grande abraço.
Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais.